Boa noite, nação Bragantina. Bom, enfim, o Campeonato Paulista voltou. Ontem teve rodada, hoje teve rodada, o Braga jogou hoje. Mas antes da gente começar a falar de futebol, hoje é aniversário do meu grande amigo, do grande irmão Portinho de Jaú, faz aniversário hoje. Então eu queria dar uns parabéns para ele aqui, ao vivo e a cores, ou em cores, não lembro mais qual que é o certo. Portinho, feliz aniversário, velho. E agora vamos falar de futebol. Bom, antes da gente começar a falar da rodada, eu vi uns comentários aí que tá tendo uma troca aí, uma negociação entre Red Bull Bragantino e Vasco da Gama pelo zagueiro Raul, zagueiro não, o, o volante Raul do Vasco estaria sendo trocado pelo Matheus Peixoto do Bragantino. Bom, os dois têm mais ou menos a mesma idade e tal, e eu acho interessante. Eu sou a favor desse negócio de troca. Um jogador às vezes não está dando certo num time e pode dar certo no outro e vice-versa. Não que o Raul não tenha dado certo no Vasco. Acho que o problema do Raul é o Vasco está devendo uma grana para ele. É um problema um pouco mais enrolado. O Matheus Peixoto não está sendo aproveitado no Bragantino. É um centroavante, bom jogador e tal. Eu acho interessante essa troca. Depois eu já ouvi mais comentários aí que o Bragantino ofereceu mais jogadores. Além do Matheus Peixoto, o Wesley. O Wesley e o Matheus Peixoto eram do Bragantino mesmo, né? E não estão jogando. Até aí tudo bem. E depois eu já ouvi que o Vasco pediu mais jogadores aí na troca, aí entrou o Edmar. O Edmar é titular, embora ele tenha idade e tal, ele tem 10 anos a mais que esses jogadores que eu estava falando. E aí entrou o Morato também. Aí o Morato jogou hoje, fez um baita gol e tal. Aí eu já não sei, eu não sei o que é verdade, porque esse papo aí eu vi em sites vascaínos, né? Então eu acho que o pessoal tá exagerando um pouco. Mas uma troca Raul por Matheus Peixoto eu acho interessante. Aí precisamos, de resto, já acho que o pessoal acho que já não vale a pena. Vamos falar do jogo de hoje. Depois a gente fala dos jogos de ontem. Bom, para começar o jogo de hoje, assim, não passou pelo Sport TV, passou pelo Premiere, ou você tem que ficar procurando por aí, né? Eu fiquei caçando por aí, achei alguns sites meio estranhos para assistir, meio complicados, tal, mas tudo bem. Aquela coisa que eu falei, a Globo ela passa os jogos do campeonato, ela vai passar o Campeonato Paulista, ela passa os jogos principais, ela não passa. Né? Ontem, por exemplo, ela passou todos os jogos, menos o jogo do Santos. Né? Fora o Corinthians e Palmeiras, que era o jogo da Globo, mas o Sport TV não passa. Então você tem que pagar o Premiere e tal. Isso que vai ser complicado. Agora vai começar o Brasileiro também. Eles vão passar todos os jogos da Série B, né? O ano passado eu assisti tudo do Bragantino. Ele estava na Série B, agora esse ano aqui ele está na Série A, vai ser mais complicado. É por isso que eu sou a favor dessa lei mudar para os times decidirem o que eles querem fazer com os jogos que eles jogam em casa. Né? Mas agora voltando, vamos falar do jogo. Jogo do Bragantino, foi no Morumbi, São Paulo e Bragantino. O Bragantino entrou com metade do time reserva, não sei, qualquer ideia, talvez, como ele já estava classificado, né, o São Paulo também já estava, então acho que era para testar jogadores, sei lá.
E o São Paulo entrou com um time forte, entrou com os melhores que ele tinha. Os dois estavam classificados, mas o São Paulo entrou com o time titular e o Bragantino entrou com metade do time reserva. E o São Paulo começou em cima do Bragantino. 9 minutos de jogo, teve o cruzamento na área, o Pablo subiu entre os dois zagueiros reservas do Bragantino. Os dois zagueiros não é que eles subiram junto, eles ficaram olhando assim, ó, o Pablo. Aí o Pablo subiu, olhou para um canto do gol, olhou para o outro canto do gol e aí falou, para onde que eu cabeceei? Já sei, vou cabecear para esse canto aqui. E fez o gol, quer dizer, ele escolheu o canto, fez... Eu falei, meu Deus do céu, já estou vendo tudo. Logo depois o São Paulo quase faz 2-0. Eu falei, ou o técnico se vira aí, ou muda o time, ou o pessoal acorda, porque senão vai ser meia dúzia, né? Mas logo depois o Arthur forçou uma jogada em cima do Reinaldo, o Reinaldo perdeu a bola, o Arthur é rápido, jogou muito bem hoje e tocou a bola para o Matheus Jesus e empatou o jogo. Empatou o jogo, daí a coisa ficou mais ou menos mais tranquila. É que assim, eu vejo os dois times, eles jogam mais ou menos da mesma maneira. Né? Eles jogam para frente, são dois técnicos modernos, né? O Diniz e o Conceição, né? O Diniz do São Paulo, Fernando Diniz do São Paulo, Felipe Conceição do Bragantino, eles são técnicos modernos, eles jogam nesse estilo moderno, esse jogo. Eu acho bonito, eu acho legal isso. Então o jogo foi bem aberto, e também, então, os dois estavam classificados e tal. Mas aí o jogo ficou mais aberto. O Bragantino virou o jogo com o Morato, um golaço, deu 2 dribles no Arboleta e fez 2-1. E depois, mais para frente, o Pablo de novo empatou o jogo. Terminou 2-2, falei, puta, um resultado legal, jogo legal, né? Os dois times jogando para frente e tal. No segundo tempo, o Arthur fez um golaço. E ele recebeu o passe do Vitinho. O Vitinho, o Vitinho, é aquele que fica metendo pau, não, deu um passe pro cara e tal. Não que o Vitinho tenha jogado estraçalhado e tal, mas é aquele jeito do Vitinho. Mas ele deu um passe e o Arthur meteu a bola no ângulo, 3-2. Aí o Diniz abriu, né? O Diniz, ele pegou e abriu, ele tirou o Arboleta e colocou o Everton e puxou o Reinaldo, que é um ala, né? Que é um lateral ofensivo, puxou o cara para jogar de volante, né? De volante não, de zagueira. Falei, pô, agora nós vamos ver como é que o Felipe Conceição vai agir, né? Se ele vai ficar quieto, né? Se ele vai fechar. E daí ele colocou, e o Conceição colocou o Claudinho. Né? Então achei bem inteligente que ele falou, bom, o São Paulo vai se abrir, eu vou jogar no contra-ataque. Né? E ele colocou o Claudinho e tal para ter justamente para esse contra-ataque e tal. Eu achei interessante a modificação. Não, porque por causa do Claudinho. O Claudinho entrou, mas eu achei interessante e inteligente, né? Que ele poderia se fechar como time pequeno e falar, vou garantir os 3-2, mas... E foi um jogo bom. O Bragantino ganhou. Assim, o Bragantino hoje terminou a rodada, né, a penúltima rodada. O Bragantino é o melhor time do campeonato. Né? Ele passou o Santo André. Hoje o Bragantino passou o Santo André e o Palmeiras. Hoje o Bragantino é o melhor time do campeonato. Ele tem o mesmo número de pontos do Santo André, mas tem mais vitórias e tal. E se ele ganhar o próximo jogo, que é contra o Botafogo, ele vira o melhor time do campeonato. Então, isso que eu estou falando. O Bragantino entrou para
para disputar a final, entrou para ser campeão. Não estou dizendo que vai ser campeão. Né? Eles vão dizer, mas o ano passado a Red Bull Brasil, né, também foi o melhor time do campeonato e aí chegou nas oitavas e perdeu para o Santos e daí? E não quer dizer nada isso, tudo bem. Só dizendo que o Bragantino não entrou para brincar nesse campeonato. E depois a gente não pode comparar a Red Bull Brasil com o Bragantino. O Bragantino é uma outra estrutura, contratou vários jogadores, então é uma outra história, né? Além de, claro, o símbolo do Bragantino, né? Uma história do Bragantino. Falando agora do futuro, o Bragantino já estava classificado, né? Agora em primeiro, vai pegar o segundo colocado, que está entre Guarani e Corinthians. O Corinthians estava fora do campeonato, mas ele ganhou do Palmeiras ontem. O Guarani perdeu um jogo hoje para o Botafogo, que era o pior time do campeonato, e a coisa apertou teoricamente, porque o Guarani tem 2 pontos na frente do Corinthians, mas ele pega o São Paulo no próximo jogo, né? E se ele empatar e o Corinthians ganhar, acho que o Corinthians fica em segundo. Então não está fácil. O Corinthians pega o todo-poderoso Oeste, o time de grife. Olha aquele time de grife. Quem não sabe essa brincadeira que eu faço com o time de grife, só vou repetir aqui, que a Red Bull, antes de fechar negócio com o Bragantino, ela procurou o Oeste, né? E o Oeste não aceitou os 50 milhões lá que a Red Bull que ela ofereceu para o Bragantino depois, né? Então eu fico brincando, né? Eu não tenho nada contra o Oeste, mas eu imagino, né, o diretor do Oeste dizendo, imagina, você vai comprar por míseros 50 milhões? O Oeste tem uma grife, né? É a brincadeira que eu faço, não tenho nada contra o Oeste, nem contra a torcida. Aliás, eu tenho até dó da torcida, né? Porque o Oeste hoje é o pior time do campeonato. O Oeste tem tudo para cair. Né? Ele vai ter que ganhar o próximo jogo dele e torcer por alguma coisa acontecer para ele não cair para a segunda divisão. Mas, por outro lado, ele vai pegar o Corinthians. E se o Corinthians ganhar, o Corinthians está classificado. Então vai ser um jogo difícil. Aí se a gente pegar retrospectiva, estatística, essas coisas, que não vale nada, mas isso é legal só para o pessoal, os comentaristas, né, falar, não, mas estatisticamente. O Corinthians ele começou esse Campeonato Paulista ganhando do Botafogo de 4-1. Depois ele só perdeu ou empatou contra time pequeno. Em compensação, contra os times grandes, ele empatou com o São Paulo, ganhou do Santos e do Palmeiras. Né? Então o Corinthians eu tinha certeza que ele ia ganhar do Palmeiras ontem. Eu até comentei com um colega, eu falei, um amigo meu corintiano, eu falando, não se preocupe com o Palmeiras, eu estou mais. Se eu fosse você, eu me preocuparia com o último jogo, porque o Corinthians ele se enrola com o time. Eu não sei como é que ele consegue, mas ele se enrola com um time pequeno nesse campeonato. Né? Mas, por outro lado, o Corinthians é um time de chegada. Né? E agora é o último jogo. Se o Corinthians ganhar do Oeste, o Guarani tem que ganhar do São Paulo. Né? Esse é o problema. Então, ele pode virar o adversário do Bragantino. E aí muda tudo. Aí é um jogo só, né? Não é aqui nem lá, nem acolá. É num campo neutro, não tem torcida, o pessoal coloca, hoje no Morumbi eles colocaram lá uma caixa acústica, uma torcida, como se isso mudasse alguma coisa. Então, não tem. O que vale é ali, não tem jogo fora ou jogo dentro. E é um jogo só. Né? Depois vai para pênalti. Então, eu acho que o lance
é esse. Eu acho que provavelmente vai dar Bragantino e Corinthians, né? E o Bragantino, eu falei, o Bragantino pegou os times grandes, ele ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo e não ganhou do Santos por detalhe. Né? Então ele tem tudo para passar. O Bragantino tem tudo para ser campeão. Aí vamos ver como é que ele vai agir nos jogos decisivos. Né? Porque esse time nunca pegou um jogo decisivo. Ele foi campeão da Série B com regularidade e é o primeiro colocado hoje geral com regularidade. E agora vai começar a fase de decisão. Então é uma outra história, é um outro campeonato, é uma outra preparação. Mas eu não estou dando desculpa nenhuma, nós estamos prontos para tudo. Tá? E falando do... Opa, caiu, quebrou. Quebrou tudo aqui. Então, voltando. As finais. As finais não, os próximos, a última rodada vai ser domingo. Eu não tá dividido ainda. Teoricamente tinha que ser tudo no mesmo horário, né? Mas vamos ver o que a federação vai fazer. E daí a gente volta para se falar. Eu estou falando, eu não faço, os meus vídeos eu não edito, é tudo ao vivo. Agora eu dei uma puxada dei uma puxada no fio aqui, caiu tudo. Mas é tudo ao vivo. Às vezes eu começo um assunto e aí eu vou desenvolvendo ele e às vezes eu não termino. A semana passada, o último vídeo, né, que eu fiz, eu estava falando do lance do Claudinho, porque que ele estava na reserva e tal, e que o pessoal da ESPN estava dizendo que era porque ele e o William Correia estavam reclamando que entraram vários jogadores ganhando mais e tal. E daí eu levantei o valor de cada jogador, aí eu falei, não, mas só um jogador ganha mais que eles, e não é nenhum absurdo e tal e tal. E daí eu viajei, né? Comecei a falar do Flamengo, comecei a falar da Globo e viajei. E não terminei, né? Esse é o problema, eu preciso contratar alguém para me falar, é por aqui, é por ali e tal. E o que eu quis dizer é que eu não acredito nisso, tá? Eu não acredito que seja por causa de valores. Eu quis provar isso, né, levantando os valores de cada um. Falei, pô, os caras, ele e o William Correia é o segundo maior salário do time. Então o problema não é esse. Eu acho que o técnico segurou ele no banco e tal pela parte técnica mesmo, para você... porque ele começou mal o campeonato. Ele e o William Correia, principalmente ele. Né? E agora, não que o Vitinho jogue muito melhor que ele, mas aos poucos, eu acho que aos poucos ele vai pegando, ele vai voltando ao time. Daí o pessoal fala, pô, de novo você está falando do Claudinho, cara, mas todo vídeo você vai ficar lamentando. Não estou lamentando, eu estou só comentando o lance que eu não cheguei até o final do vídeo passado. Bom, próximo jogo, está marcado todos os jogos para o mesmo horário. A federação provavelmente deve acertar isso agora, justamente para os canais, né, para o Sport TV e tal, e o Premiere e tal, acertarem o que eles vão passar ao vivo, o que não vão e tal. Mas o Bragantino vai pegar o Botafogo, pode ser que até que passe ao vivo, né? Porque o sistema Globo aí, eles não gostam de passar quando os jogos mais importantes, não que o jogo do Bragantino não seja importante, mas quando é Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos que não passou, né? Passou, nessa rodada só passou Palmeiras e Corinthians na Globo. O jogo do Santos foi Premiere e o jogo do São Paulo hoje com o Bragantino foi Premiere também. Então pode ser que a gente possa assistir o jogo contra
do Bragantino contra o Botafogo. Mas é isso, gente. A próxima rodada estaremos de volta. Boa noite, nação Bragantina. Portinho, feliz aniversário, garoto.